Boa noite, Tamires. Como é que tu tá, Tamires? Tô bem. Tá bem? Tu já tá até de uniforme aí, hein? Meu Deus, olha só, viu? Show, né? É, show de bola. Fico orgulhoso em ver essas coisas. Também. Gente, então assim, lembrando, né? Primeiro, né, desejar para vocês uma boa semana e a gente deseja principalmente só saúde e coisas boas para vocês, né? Sempre é o que eu penso, que a gente tendo isso, a gente já tem tudo, né? Semana que vem é dia 7, é feriado na terça, né? Então nós não temos aula, né? Então por isso hoje que eu já vou assim, ó, não abrir a P1 é só lá perto do dia 15, mas hoje eu vou explicar no final mais ou menos como é para vocês já irem pensando para mim aquilo que eu combinei com vocês, para mim não largar nada em cima da hora para vocês, tá? Então não tem nas escolas da Ubra, feriadão, né, gente? Hoje na reunião eu critiquei isso, porque segunda eu trabalho na Ubra, no campus, a universidade não é feriado, só nas escolas, né? Mas tudo bem, né, Tamires? Eu que lute. Eu estudei pra isso, prof. Vá, que coisa boa isso, cara. Municipais também é feriadão. Obrigado, Andréia. Valeu. Isso é incentivo? Eu vou Ah, trabalhar. mas na então, não te secretaria preocupe, também vai depois. ser feriadão, Sor. Pra lá, pra Ah, esses lados, também vai ser. Não, ó, Alguma vai coisa você trabalhar eu vou onde? pega. trabalhar. Não te preocupe, Tá, que estamos juntos. tá. Então tá, tamo junto, já tô feliz. Então, mas assim, então na terça que vem a gente não tem aula, né? Um diazinho aí para vocês se organizar, descansar, dormir, olhar uma série, tomar Não uma tem coisinha. semipresencial também? Não, nessa aqui nós só temos a AP1, mas é bem depois do feriado, tá? Não tem Ó, semipresencial. Glória. Agora sim, uma notícia boa. Eu sempre não é sempre a pauleira. Boa noite, Esther. Então, a ideia hoje é a gente finalizar as teorias e metodologias, tá? E eu já dar um spoiler, já dar uma preparada para vocês na P1, tá? A P1 não é prova, não vai ser formulário, vai ser uma outra coisa que eu vou pedir para vocês construírem, tá bom? Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. E aí, só porque hoje eu quero finalizar com vocês, porque depois a gente, quando voltar às aulas dia 14, a gente já vai seguir numa outra etapa ali. Eu tô com 2 acessos, tá, gente? A minha internet estava bem lentinha, mas eu tô no celular também. Se cair aqui no computador, eu toco ficha com vocês no celular. Professor esperto, não quer bolinha de papel na sala de aula. Ele tem um jeito Não. de observar. Eu tô com muito medo disso, cara, porque assim, ó, quando é uma aula assim, eu sei que depois eu volto com vocês. Esses dias me caiu a internet numa live que é complicado, né? Tu tá com o pessoal externo ali, sabe? Então tá, a gente vai dar seguimento naquele material, tá? Primeiro, quem não realizou aquela semipresencial de direitos humanos, entra em contato comigo no privado, tá? Para a gente pensar num plano B, tá? Então, aí fica a responsabilidade de cada um que não fez. Semana passada a gente parou na Reggio Emília, né? Então, a gente retomar assim de onde a gente parou, que a gente trouxe, né? Quando é que surge, né? Esse conceito da Reggio Emília e mais ainda, né? Surge após, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, vocês imaginem o mundo consternado, né, inconsolável, e como é que seria o retorno dessas crianças, né, para dentro, né, da escola, tá? Ela foi influenciada por pilares interessantes, tá? Piaget, Vygotsky, Dewey, né, Montessori, as irmãs Agassi, como eu comentei mais adiante, a gente vai ver ainda, e Bruno Ciari. Então, na verdade, assim, ó, ela fez um mosaico, né, para montar a Reggio Emília, né? E essa escola recebe muitas críticas, tá? Muitas críticas ela recebe. Então, principalmente críticas voltadas, que é uma escola que dá muita autonomia para o aluno, né? Então, vocês imaginem, voltando de uma Segunda Guerra Mundial, onde, milhões de judeus foram mortos, e dentre outros, né? Tu voltar para uma escola
e ela se propor, na década de 50, né? Na década de 40, 50, colocar uma escola com autonomia, o que surgiu primeiro? Meu Deus, né? Vão surgir novos Hitlers, né? Né? O nazismo vai voltar a imperar, mas pelo contrário, ela monta a escola para dar autonomia, para mostrar que a sociedade podia se voltar contra essas guerras, né? E, então, assim, é muito interessante como é que surge a Reggio Emilia, né? Um ambiente ainda muito fechado, muito restrito a nível de Brasil para colocar, né? Porque você sabe que não é fácil a gente mudar uma metodologia, uma concepção, né? Mas, assim, retomando que ela surge num período, assim, né? Bem, bem conturbado, né? No mundo, né? Então, o trabalho é realizado de forma democrática, né? Então, ele envolve todo mundo decide juntos as coisas, né? Por exemplo, tá? Vamos colocar uma pracinha na escola. Quem participa da votação e da escolha são alunos, pais, professores e tudo mais. Tu tem um gestor na escola, mas um gestor responsável por viabilizar isso, mas as escolhas são coletivas. Então, isso é muito bacana, né? Eu digo, né, meu Deus, imagina nós numa escola com essa filosofia, porque os educadores, eles atuam muito com o empoderamento de ideias, né? Então, assim, é um outro mundo, né? Eu não consigo, pela prática que a gente tem nessas escolas tradicionais, eu não consigo vislumbrar eu num ambiente desse, assim, ia ser o sonho utópico de todo mundo, né? A gente tem algumas escolas em Guaíba, gente, que mesmo tendo um outro segmento, tem esse preceito, né, da Reggio Emilia. Um exemplo, por exemplo, né, é o Jardim de Maria, onde a Renata estava falando no início, que é a escola que a Pamela trabalha, né? A própria escola da Andrea, né, La Via Guerra ali, que a Máximo, né, que mesmo sendo uma escola pública, ela é uma escola que trabalha muito nessa linha de autonomia, procura resistir muito a um sistema engessado, né? Mas porque tem uma gestora mais atenta a essas situações, né? Eu sempre digo que a escola Máximo ali, né? Ela é uma escola que mostra que é possível tu fazer uma escola uma escola diferente mesmo sendo pública. Então, é muito interessante. Boa noite, né? Lid, né? Então, assim, a André compartilha, às vezes, no grupo ali de estágio e me manda coisas, às vezes, assim, e eu vejo, o professor, sim, ele tem uma liberdade para trabalhar dentro daquela escola, é uma escola muito, muito interessante, né? Então, Eles dão muita liberdade para o novo, eles dão a oportunidade de abrir para o aluno poder conhecer e escolher, né, ali o que ele quer, que nem hoje a gente fez pincéis com gravetos, a gente estava fazendo coisas assim, muito legal, e eles adoraram, são coisas simples sim, que a gente levou para trabalhar com eles, aí a gente vai de pouquinho, daqui a pouco a gente vai fazer tintas com coisas naturais, né, e aí assim a gente vai indo com eles, é muito bom essa função que eles, tudo que for novo, que for para facilitar para o aluno e dar mais oportunidades, eles sempre abraçam juntos. e isso tudo acontece porque a gestão proporciona, né? Então, isso é uma escola ainda que eu digo, eu ainda quero desenvolver um estudo em cima dela, alguma coisa assim, porque as possibilidades são mil ali dentro, né? Então, e ela é interessante porque, assim, ó, ela é uma escola que agrada vários tipos de aluno, né? Porque a gente tem os nossos alunos, cada um tem as suas características, né? Então, todos os estagiários que passaram por ali, todos se encantaram com a escola, existe um encantamento, né? Então, é interessante, tomara que não se perca essa gestão no futuro, porque a gente sabe que direções trocam, né? As pessoas se aposentam, mas tomara que ela não perca isso. Então, gente, isso foi mais ou menos o que a gente tinha, né? Na aula passada, retomando, para quem está chegando agora, a gente retomou a última metodologia da aula passada. E aí a gente vai falar também na questão da metodologia socio-interacionista, né? Discutir qual é a demanda, né, metodológica dessa, né, metodologia. Foi desenvolvido por, né, Vygotsky, né? Então, a sócio-interacionista, se a gente pegar, por exemplo, como exemplo, assim,
Vygotsky foi o cara que trouxe uma roupagem da psicologia para dentro da educação, né? Mas o que Vygotsky já dizia, né? Que o professor tem o papel de promover avanços dos alunos, criando as zonas de desenvolvimento proximal. O que é isso, né? O que é a ZDP, até Psicaim, prova de concurso do mais, gente, a zona de desenvolvimento proximal é tu trabalhar todas as coisas que estão na vivência do aluno, que o aluno tem condições de imaginar situações porque ele convive com aquilo, tá? Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo simples aqui. Atividade clássica de início de ano para turmas dos anos iniciais. O que você fez nas férias? É uma coisa clichê até, mas as pessoas trabalham muito, né? Aí a professora traz um exemplo. Olha só, eu fui para a praia, né? Eu fui para as praias do Ceará. Gente, isso não é ZDP. Isso é ZDP da professora, mas não é ZDP do aluno. Não é a zona de desenvolvimento proximal do aluno. Não é o que a maioria dos nossos alunos está acostumado, né? Assim como na escola particular a gente tem o contrário, né? Eu nunca fiz uma atividade dessa na escola particular, porque uma vez eu perguntei, onde é que vocês foram? Para Nova York, né, prof? Miami, né? E eu disse, meu Deus, eu acho que se eu cheguei em Pinhal foi muito. Então aí a gente vê, só que a gente tem que cuidar quando trabalha com atividades para o que Vygotsky dizia. Conheça a realidade do teu aluno e só a partir deste conhecimento planeje suas aulas, tá? Porque se a gente não conhece, né, a gente não tem como trabalhar de uma forma significativa, né? Então é muito, muito interessante, né? Ontem, hoje pela manhã, a Pamela Forte me encheu de orgulho. Ela mandou atividades, né? Por que me encheu de orgulho? Porque assim, eu sei o município que ela trabalha e é muito engessada algumas coisas. E ela fez um passeio, né? Hoje com a turma, o primeiro passeio e tudo mais, e ela coletou, né? Materiais que a natureza nos dá. Né? Ela apanhou elementos da natureza que estavam no chão, que a natureza já dispensou para a gente utilizar. E eu achei aquilo muito bacana, porque trabalhar Waldorf assim, e de um modelo construtivista, né? É muito interessante, né? E ela não precisou, por exemplo, né, ir lá do outro lado do mundo para trabalhar Waldorf com os alunos, ou ela não precisou estar numa fazenda de retiro, ela não precisou estar lá na escola INI, né? Ela usou uma metodologia Waldorf ali com aquilo que os alunos tinham próximo, a rua da escola, o bairro, imagino eu que seja o bairro da escola ali. Então, assim, ó, é isso que Vygotsky fala. Usa, trabalha as situações, né? Mas trabalha de uma forma que tu consiga proporcionar para o teu aluno, né? Que ele consiga ver que é possível, mas dentro da realidade. Quando ela mandou aquilo, eu disse assim, a cada imagem que um estagiário, um colega me manda, eu digo assim, gente, aonde é que nós erramos que o professor não faz isso todo dia? Aonde é que o professor disse que o sistema tem que amarrá-lo? Tá? Eu não sei quantos dias, quantos meses a Pamela tem nessa escola. Ela foi para a rua e trabalhou Waldorf, né? Então, é isso que eu digo, né? Então, assim, Pamela, hoje a atividade que tu mandou, e se tu quiser depois socializar no grupo da turma lá, coloca uma fotinho lá. Eu queria que tu colocasse aquela foto que tu tá caminhando na rua com os alunos e duas fotos dos materiais coletados e deles trabalhando com esses materiais, tá? Porque daí, gente, vai partir bem no meu pressuposto. Quem quer entrar no sistema, quem quer trabalhar de uma forma tradicional, muitas vezes é o professor. Porque quando eu tenho evidências, eu vou bater no peito e vou dizer, é possível trabalhar. Eu sei o sistema que a Pamela trabalha. E eu sei o tempo de experiência que a Pamela tem. A Pamela fez magistério, ok, mas como educadora mesmo, contratada, enfim, ela tem pouco tempo, entendeu? E ela vai lá e movimenta num sistema totalmente tradicional de trabalho. Então, será que o erro está no sistema ou o erro está, na verdade, do professor não querer se envolver no processo? É para vocês pensarem, tá? Fiquem refletindo nessas questões, né? Então, Vygotsky fala isso. Hoje, por exemplo, assim, o que a Pamela fez, aquilo que a Andrea colocou aqui,
né? Aquilo que a Tamira está fazendo num sistema particular também, com a aluna que está sendo inclusa, que eu vou sonhar com um dia que a gente não precise mais falar aluno de inclusão e simplesmente fale aluno, né? Que onde todo mundo entenda o que é inclusão, né? Mas assim, ó, é a prova viva que existe o sistema, existe uma burocracia, e o problema é esse, tu entendeu? Essa acomodação que a Pamela mesmo coloca ali. Essa, sabe? Então, assim, ó, tem como a gente, não é nem burlar o sistema, tem como a gente ter uma autonomia para trabalhar, né? Então, assim, mas falta o professor. Às vezes a gente tem o estagiário, o monitor. Quantas vezes a Renata já nos colocou isso em aula e quem trabalhava em monitoria em outro município aqui, o professor também não empodera esse estagiário, esse monitor, não dá condições para ele, né, demandar. O supervisor não faz isso, o vice-diretor, o diretor, porque é mais fácil seguir o sistema, gente. Seria muito mais fácil a Pâmela estar numa sala de aula, puxar uma folhinha e dizer para eles pintar um desenho ali de uma árvore, de uma flor. Não que isso não seja importante, isso são habilidades que a gente trabalha para motricidade fina, ampla, enfim. Mas assim, ó, se tu tem a possibilidade de fazer uma experimentação, faça. O porquê que não se faz às vezes, né? Então fica para a gente, né, refletir assim que eu acho que a gente tem que começar a entender o poder que a gente pode ter, né? Então, oi Amanda, pode falar? Não, hoje eu comecei a minha observação, né, do estágio de anos iniciais. Tá assim, ó, aqui, pelo menos as escolas estão aqui perto de casa, né, estão numa enrolação. Aí tá, foi que eu consegui. Tanto que eu acho que eu aloprei lá naquela escola. E aí hoje eu fui lá, e aí então o horário era da 1 às 3. Era compartilhada artes com literatura, né? Uhum. Aí, não sei se era por causa que eu tava ali, mas a professora pareceu um pouco ríspida com os alunos, sabe? Ela passou um texto, era produção textual, ela passou tudo, desde o título à forma que ela queria que eles escrevessem. E aí, muitos alunos, eles não sabem, o incrível que pareça, eles não sabem a diferença do que é atrás da folha, o que é a frente da folha, do caderno. E aí, tem alunos que a gente vê, observa de longe, que não conseguiram nem escrever nessas 2 horas que eles tiveram hoje, terminar de escrever o título, porque a falta de atenção era muito grande. Então, ela pegou, sentava ali, explicou para quem estava ali, colocou a atividade na plataforma. E aí ela só perguntava assim da mesa dela: tu fez, fulano? O gurizinho com vergonha dizia que sim. O Claro, guri não tinha nem completado claro. completado a questão ali do título, né? Uhum. Eu fui lá, dei uma folha para ele, porque eles tinham aqueles cadernos que não tem a molinha, né? E aí o guri não falava quase nada, o guri só balançava a cabeça, sim e não. E aí ela bem assim, ai, eu não sei o que eu faço. Ou também, depois ela bem assim, Coitadinhos, frustrados. sim, e olha, eles são assim, muito devagar, entendeu? Muito devagar, assim, porque tu vê que a falta de atenção é muito grande. Qualquer barulho dispersava eles. E o que que acontece? Ela bem assim, eu tô com 2 pastas, porque eu dou aula pro terceiro e quarto ano. Eu tô com. E quinto ano também. Ela vê se eu tô com pastas que eu não posso dar de novo. Então eu tô com um monte de trabalhinho que eu não posso repetir. E tá bem complicado. Ela vê assim, tu sabe como é bem complicado, né? E eu fiquei assim, apavorada, disse assim, repetir, sabe? Me deu uma vontade de dizer assim, tá doida? Por que tu vai repetir isso? Tu pode fazer diferente. Em nenhum momento ela levantou para ajudar, para perguntar se aqueles alunos tinham alguma dificuldade. Tu via que 1 ou 2 ali era por preguiça, que se estão em casa, sei lá, os pais fazem. Mas um específico que me chamou a atenção, o caderno, a mochila dele era uma mochila que ele ganhou, pelo jeito doada. A merenda
que ele levou lá a bolachinha foi pela metade, então com certeza ele dividiu com algum irmão. O caderno era o caderno da CNPC, que a CNPC doa, né? Então, assim, tu olha que é uma criança que tu deveria olhar mais, né? E ela, o que ela fez? Aquele ali que deveria estar na frente, ele estava lá no fundo, entendeu? Ele não estava ali na frente de que ela deveria dar mais uma atenção. Era uma criança que deveria ter atenção. E quando eu acabei dando atenção, ajudando ele ficou assustado, sabe? Porque ele não tinha aquela questão de ter a atenção de alguém ajudar ele. E aí está dentro dessa questão sócio-interacionista também essa percepção do professor, né? Porque o que de maneira assim, resumidamente, o que Vygotsky trouxe para dentro dessa questão? A gente usa muito sócio-interacionismo, tá, gente? Que a aquisição do conhecimento é um processo construído pelo próprio ser humano durante toda a sua vida. O que quer dizer? O aluno, o estudante, enfim, ele não é um ser passivo, entendeu? Mesmo que a gente tenha várias formas de se comunicar, várias formas de comunicação, o aluno, o estudante, ele não é passivo. Então, isso é bem marcante da sócio-interacionista, tá? Ele não é um agente passivo, ele não vai somente receber, né? E ele é o personagem do processo de ensino-aprendizagem. Mas, às vezes, para a gente entender, porque essas pedagogias assim, mais alternativas, mesmo a sócio-interacionista já tendo 70 anos, ainda é considerada alternativa porque a gente está com um tradicional muito arraigado, né? O que Vygotsky trouxe, né? Que eu tenho que trabalhar de acordo com a zona de interesse, com a zona de possibilidades do meu aluno, né? Da minha turma, né? Nesse contexto mesmo que a Amanda trouxe, tem vários fatores que podem estar acontecendo, tá? Tem os 2 alunos com preguiça que ela citou, tem o com dificuldades, né? Tem o da professora também, que sim, pode estar difícil para ela, pode estar complicado. Então, tem várias influências. É um trabalho mesmo de observação. Por que a gente tem observação nos estágios? Por que ela é tão importante? Porque eu não posso simplesmente planejar um projeto, uma atividade, sem pelo menos ter uma mínima noção. Eu ainda acho que o período de observação ele é pequeno, né? Então, porque a gente tem 2 escolhas, né? Ou a gente vai deixar marcas positivas de tentativas, né? Não digo que a gente vai acertar e conseguir alfabetizar todo mundo ou trabalhar determinado conteúdo, né? Mas a gente ou deixa marcas positivas, né? Nessa questão, por exemplo, né? De tentativas de fazer o meu aluno ser incluído no processo, ou a gente não vai deixar marcas nenhuma, entendeu? Ou daqui a pouco uma marca negativa, né? A gente não tentou, não me acolheu, né? A maioria dos nossos alunos nem lembra do conteúdo, da disciplina que a gente deu para eles no Fundamental Médio. Eles lembram do professor, da figura professor, né? Porque a maioria dos conteúdos escolares que a gente tem são conteúdos mecanizados, né? Mas ele vai lembrar do professor, daquele que realmente acolheu. Hoje um colega bem influente meu, até assim, bem influente, assim, fez um relato muito bacana. Ele já tem quase 60 anos e foi fazer uma palestra num clube de senhoras, parece. E ele disse que chegou bem cedo lá no evento e tudo mais, foi em Giruá, parece o evento. E ele disse que tinham 3 pessoas, né? O evento era no salão da igreja e tudo mais, sei lá. E aí ele chegou, tinham 3 personagens lá, 3 pessoas. E quando ele disse, oi, eu cheguei para o evento e tudo mais, uma pessoa se virou, ele disse que ficou com a voz daquela professora na cabeça dele. Ele disse, é a minha professora do primeiro ano. E para a gente encurtar até, porque a história é meio longa, por que ele gravou a voz dela? Ele desde pequeno ouviu que ele era cabeçudo, orelhudo, zoiudo, acho que mais algumas coisas ele colocou, e ele tinha um pânico, ele tinha um bullying tremendo, assim. Só que a voz dele sempre foi muito bonita, ele disse. E essa professora, ele recebia bullying até na família dos irmãos mais velhos. E essa professora ensinou esse guri a achar o que ele tinha de bonito nele, sabe? De uma forma muito bacana. Ela explorou muito a voz dele e tudo mais. E ele disse que nunca esqueceu o nome da professora e, mais ainda, ele gravou a voz da professora que sentava do lado dele, porque ele não saía para o recreio, né? E ele disse que realmente era bem pequeno, assim, em relação aos outros da turma,
E ele brinca hoje, não, realmente, era muito zoiudo mesmo, tudo mais, ele falando. Só que ele gravou, essa professora marcou, a gente é professor de primeiro ano, ele está com quase 60, a professora, com certeza, devia ter com quase 80, ali, pelo que ele disse, mas né, ela potencializou, ela olhou para o aluno, ela cuidou dele, né, acolheu, quando às vezes a gente não acolhe. Então, é isso que Vygotsky trazia, sabe? Conhece a realidade do teu aluno, ajuda ele, né? Então, então assim, Vygotsky, o que vocês têm que gravar da sócio interacionista? A ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, o aluno não é passivo no processo, e eu tenho que conhecer a realidade do meu aluno e trabalhar com o que ele tenha interesse, tá? Então, isso é muito importante a gente trabalhar. Por que eu propus vocês fazerem um TDE, que é o TDE que está aberto até semana que vem, com o livro do Pequeno Príncipe? Quem não leu ainda, por favor, leia. Quem já leu, leia de novo. O Pequeno Príncipe é um manual da gente começar a ver os nossos alunos, os nossos amigos, as nossas pessoas, né, o nosso ciclo, de uma forma realmente significativa. E está dentro dessa linha mais sócio-interacionista, né? Então, exatamente, Pamela, exatamente, né? Esses dias eu conversando com um aluno também, o aluno, professor, mas tu trata todo mundo bem, tu é um professor vaselina. Eu não tive resposta para o aluno, eu não consegui responder, né? Eu não consegui me enquadrar nisso, né? Mas eu fiquei pensando, né? Se eu escolhi ser professor, eu tenho que tratar as pessoas da mesma forma que eu gostaria que elas me tratassem, né? Então, se fazer isso é ser um professor vaselina, eu vou continuar sendo um professor vaselina, né? Porque tão, né, tão bacana, né, a gente proporcionar a acolhida de alguém. E tem dias que eu não tô legal também, tem dias que eu não tô bem, e agora, no momento, é a Pamela Forte que lute, né? Às vezes ela me manda, como é que tu tá, prof? Hoje eu tô na bad, hoje eu não tô legal, tô cansado, tô isso, tô aquilo, né? Então, essas questões que Vygotsky trouxe muito para dentro. Essa questão da gente olhar para os fatores mais psicológicos, né? Para a gente olhar, às vezes, respeitar o tempo de silêncio do aluno, né? Aquele tempinho que a gente dá estratégico. Não, agora eu não vou falar nada essa semana que vem eu dou um oi, dou uma puxadinha, né? Mas isso a gente vai aprendendo, né? É bem bacana. Mas sócio interacionista é interessante a gente olhar para esse aspecto, tá? Paulo Freire lia muito Vygotsky também, tá, gente? Então é bacana a gente, né? E aqui Montessori, amada por muitos, odiada por muitos, contestada. Com certeza vocês já ouviram dos materiais caros, da questão que é só para elite, mas vamos contextualizar o que esse método pode proporcionar em pequenas práticas, tá? Colocar uma escola montessoriana realmente com todas as regras que ela exige sim um investimento bem alto no começo. Existe um investimento bem alto por quem vai colocar, porque assim, tu não pode colocar tantas crianças, né? Muitas crianças com a mediadora, com a professora, enfim. Tu tem a Renata já teve mais contato, já deu uma observada, uma conversada, ela sabe que não são muitos alunos então por isso ela se torna um pouco mais caro. Mas tem municípios que caminham já nessa linha Montessori. Camaquã é bem forte na rede municipal, né? Marielle até já citou para nós aqui que eles trabalham com práticas montessorianas, né? Então, Montessori é bem interessante, assim, porque é a que mais trabalha a autonomia mesmo, né? Então, a Maria Montessori, enfim, né? Ela que criou esse método, né? Porque ela começou a estudar e perceber que as crianças aprendem sozinhas. E é verdade, gente. A gente se arrebenta, às vezes, para alfabetizar, a gente proporciona experiências, contato, sociabilização com as coisas, mas nós aprendemos sozinhos, tá? Alguns precisam... Jennifer, é surpreendente tu conhecer. E tem uma em Guaíba, Jennifer. Tem uma escola muito bem estruturada, que é a Jardim de Maria, que é muito bem estruturada, assim. E é muito interessante, porque a Maria Montessori foi a primeira a assumir, a ter
convicção de que nós aprendemos sozinho. E é verdade, a gente aprende sozinho. A gente tem mediadores que nos facilitam essa aprendizagem, né? Que proporcionam mais experiência, mas ela cria a escola, né, esse método primeiro, antes da escola, na Itália, trazendo essa concepção, que a criança aprende sozinha. É diferente, por exemplo, gente, de eu assumir uma concepção montessoriana e dizer, eu vou jogar tudo lá no aula, não vou fazer o Meet com o pessoal, não vou atendê-los no WhatsApp, eles vão aprender sozinhos. Não, não existe isso. Montessori não disse isso, tá? Mas olha só, qual é a frase mais famosa do Montessori, se vocês querem gravar, assim, escrever? Ensina-me a fazer sozinho. Ensina-me a fazer sozinho. É só tu ensinar a criança a fazer sozinha. Tem que ensinar ela. Por que uma criança de 4, 5 anos não pode botar um pratinho na pia, por exemplo? Por que uma criança não pode juntar a roupinha lá e colocar para lavar? Por que uma criança não pode varrer com uma vassourinha menor? Isso não é exploração, né? Nesse contexto. Então, assim, a gente já pode usar muita concepção montessoriana em casa, porque mães não são escravas, né? As mães não têm que fazer tudo para o esposo, e vice-versa, né? As mães, os pais, não importam. Prof, Oi? sabe que lá na escola as mães pedem muito trabalhar AVD, porque trabalhar independência e autonomia, né? Porque tem mães que ficam assim, meu Deus, meu filho não bota uma roupa sozinho. E elas são muito criticadas por pensar assim, porque as pessoas ficam, não, mas tu é mãe, tu tem a obrigação de fazer isso, que na verdade não é, né? E a gente recebe muito esse pedido de trabalhar AVD para criar essa independência, de colocar o prato na pia, coisas da vida diária mesmo, são atividades da vida diária que todo ser humano precisa, né? E a gente trabalha muito isso. Fantástico. Uma prática que eu estou fazendo aqui em casa, assim, citando para vocês, era sempre a Josi que fazia o rancho mensal, né? Então, mas eu assumi essa função agora, porque eu disse, não, só um pouquinho, né? A gente tem que começar a distribuir as coisas, né? E aí eu vou com a Letícia fazer o rancho, é o segundo mês que a gente vai juntos, né? Então a gente, né, faz o rancho juntos, eu estou ensinando ela a não comprar por marca, assim, por preço, então eu estou fazendo, né, experienciando ela. Sei quando é que ela vai aprender, mas assim, a gente está experienciando e tirando a carga. Porque a Letícia estava entrando numa vibe aqui em casa, com essa pandemia, de que a Josi tem que fazer tudo. E eu estou tirando isso. Eu disse, não. Agora ela já está tirando a roupa para tomar banho, né? Ela já está limpando o xixi. Então, assim, essas coisas assim, né? Eu estou começando a tirar, né? Isso, porque a Priscila, né? Ela é muito independente por ter se criado no abrigo. Então, a Priscila é a que menos dá trabalho aqui em casa. De nós 4, é a que menos exige. Ajuda para ir no banheiro somente. A Priscila busca os brinquedos dela, né? Se vira, liga o celular dela, liga a televisão dela, busca os brinquedos. A Priscila, ela teve que aprender isso no abrigo. Ela aprendeu, né? E a gente está trabalhando isso, a gente tem que começar a trabalhar com os alunos. Eu vi que a Pamela colocou que já está fazendo algumas práticas, né? Sim, gente, juntar o material deles. Pegar agora, claro que a pandemia não tem material coletivo, né? Mas juntar o material coletivo, juntar o lixinho da volta da classe, né? Guardar o material, né? Então, assim, essas coisas, assim, gente, são práticas montessorianas que a gente faz, né? Então, assim, é isso que a gente tem que começar, né, a procurar essas práticas que a gente pode colocar. Oi, Pam, pode falar. Sim, né, prof? O que que acontece? Agora o cenário ele é muito complexo para essas atividades, né? Então, o que que eu trabalho com eles? O que que a gente começou? A gente voltou para a escola, é tudo novo, a gente está numa adaptação. Uhum. Agora, para setembro, a gente vai começar todos os dias. Então, é uma adaptação, né? É esse novo momento. O que que a gente faz? Eles escolhem os jogos que eles vão usar, cada um usa na sua mesa. A gente encerrou aquela brincadeira, eles colocam cada um em sua vez as pecinhas no colchonete. A gente tem o borrifador de álcool na sala, eles utilizam o borrifador para passar nas suas pecinhas, nos objetos ali. Eles limpam já a mesinha deles,
Claro, eu estou sempre junto, cada um na Claro, sua vez, né? ótimo, ótimo. Mas eles já têm essa noção. A mão, o que que aconteceu? As monitoras, né, estavam lavando as mãos. Eu disse, não, quem tem que lavar a mão é ele, né? Boa. E então eles começaram a lavar as mãos. Uma coisa que se perdeu, que infelizmente a gente não vai retornar agora, é a questão do lanche. O lanche, ele tinha uma rampinha onde eles Uhum. passavam, eles pegavam o lanche e sentavam. Quando eles não queriam mais, eles levavam, né, o seu copinho, enfim, até lá. Agora, infelizmente, a gente não pode mais fazer isso, né, por causa das situações. Mas são coisas que eu também já estou adaptando. O agradecimento, o recolher o seu brinquedo, o saber a sua organização, sentar no banco, todas essas coisas assim, o ônibus, qual é o teu ônibus, qual é o teu motorista, né? A autonomia para eles. E se um dia nós não estamos na escola, se um dia não é a mesma monitora, ele não sabe o nome do motorista? Ele não sabe o nome do transporte? Então são coisas pequenas que a gente pode fazer no dia a dia com eles que vão fazer diferença. Pamela, tu traz bem um conceito aqui montessoriano, né? Que ela ressalta muito a importância deles desenvolver a iniciativa e independência, por exemplo, né? Não quero mais o lanche. Eu não preciso dizer para minha prof que eu não quero mais o lanche. Eu vou lá levar meu copinho, meu pratinho, e daqui um pouco lá, a tia da merenda que serve vai dizer, meu Deus, tu deixou o resto no prato. E aí ele vai aprendendo com essas dificuldades que surgem, né? Então é isso na verdade, né? Tu tá fazendo com eles, porque eles estão usando o conhecimento prévio, porque todos, né, se alimentam em casa. Por que na escola, às vezes a gente torna isso diferente, né? Então, assim, ó, muito interessante o que já está se fazendo, né? A metodologia Montessori, gente, também ela é chamada como pedagogia científica, tá? E eu vou explicar o porquê, tá? Quem já viu pela internet ou já foi numa escola montessoriana, vê que que a sala de aula é bem equipada, tá? Com materiais para eles alcançarem, o alcance deles e tudo mais, tá? E eles escolhem o que vão fazer, mas tem uma proposta de trabalho, tá? Tem uma proposta que tu traz para dentro. Olha só, hoje nós vamos trabalhar com matemática ou com raciocínio lógico. Bom, vocês têm esse leque de possibilidades que vocês podem escolher para fazer. Existe um guia ali, uma matemática, tá? Esse guia, esse professor, ele não precisa explicitar, né, o que é o tema daquele dia, mas ele vai deixar, vai proporcionar que eles manuseiem esses materiais, né, dentro da sala de aula e escolham o que vão fazer. Pode, às vezes, essa guia, essa professora, direcionar alguma coisa. Daqui um pouco lá, a Renata, no seu estágio, quer aplicar uma atividade com eles e ela vai proporcionar. Olha, aqui tem essa atividade para vocês fazer, de recorte e colagem, vocês vão fazer. Eu quero tal objeto, tal coisa, sei lá, e você, como vocês vão fazer, eu não sei. Aí vocês vão descobrindo. Claro que a gente pode dar dicas, a gente pode ajudar, a gente pode orientar, tá? Mas o que trabalha, né? A questão da autonomia, mas da parte ativa do aluno. Se eu for fazer sempre para o meu aluno, gente, eu estou arrebentando com esse aluno no futuro, tá? Se eu não, por exemplo, proporcionar essas autonomias micro que a gente chama, o aluno nunca vai ter a iniciativa. E esse aluno não tendo iniciativa vai ser um profissional que não tomou iniciativa, vai ser um pai, uma mãe, sei lá, um responsável da família que não vai ter iniciativa, tá? É a mesma coisa, às vezes, né, que a gente fala assim, né? A gente tem um tempo para fazer as atividades. Na metodologia Montessori, tu tem esse tempo, né? Tu tem esses espaços de aprendizado e tudo mais, né? Só que a gente, enquanto professor, principalmente na linha Montessori, né, a gente tem um papel fundamental de proporcionar o caminho para o aluno. Como ele vai fazer este caminho, como ele vai chegar lá, é uma outra situação, né? Então, é muito característica, né? Ou ideia, pode falar. Eu vejo que o que falta, às vezes, é muito incentivo dos professores incentivarem eles a irem buscar as coisas. Tipo, quando eles ganham uma folhinha para ditado e o professor apenas faz um ditado e não dá para eles as ferramentas para que eles tenham acesso, figuras,
um alfabeto móvel, ou simplesmente coloque no quadro as letras embaralhadas para que eles possam ter uma ferramenta. Porque na vida da gente, a gente sempre vai ter uma ferramenta para buscar. A gente não precisa decorar nada, né? A gente pode muito bem ir em busca e ensinar eles a isso, que eles têm que incentivar, vamos buscar, vocês têm recursos, vamos atrás, sabe? Só que às vezes eu vejo que eles colocam assim, vamos avaliar eles com um ditado. Mas aí ditam as letras que eles nem sabem para que eles vão ter aquilo decorado? Se a gente pode fornecer visualmente as coisas para eles, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que eles tenham em mente que tudo na vida deles, se eles buscar, eles vão conseguir. Eles têm que ter um esforço, mas a gente precisa dar oportunidade. É que nem um emprego pra gente, né? E é isso que eles não veem nos alunos às vezes. Que se a gente der essa oportunidade de buscar, eles crescem muito mais. Antes de passar para a Amanda, eu concordo com o Renato, foi uma baita colocação. É que nem o exemplo que eu dei ali da minha aluna lá do pós que trabalha na farmácia. Eu não posso ir lá até a farmácia, ir lá ligar o Meet dela e ela botar o fonezinho de ouvido. Eu não posso fazer isso. Eu dei um exemplo, citei um exemplo, né? Que eu tenho uma aluna minha que também está em horário de trabalho, tem outras que estão trabalhando, chegam às 19h30, 19h40, depois assiste como está a aula. Mas se eu for lá na farmácia, ligar o Meet para ela, ou dizer para ela, não, tá tudo bem, tu não precisa assistir e fazer nada. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo muito antiético com a minha função de professor, né? Eu estou dizendo para essa aluna, não, sempre vai ter um jeitinho, né? Então, acho que foi uma baita colocação tu, André. Se a gente não der as possibilidades, não der os recursos, né? Não proporcionar esse caminho, pensem sempre o seguinte, vai doer ou não na hora? Para nós dói na hora a gente dizer um não para um aluno, dizer um não para alguém. Mas pensa que esse não vai ser libertador no futuro para o meu aluno. Né? Ou então dizer assim para Ângela, Ângela, tá tudo bem, não faz nada das tuas atividades, está cansada, então não faz mais nada, larga de mão. O que eu estou dizendo para Ângela? Não, ok, eu não vou fazer, mas eu vou conseguir as minhas coisas. Não, a gente diz um não às vezes, mas é um não para dar autonomia para esse aluno. É o poder não. Tu tem que aprender a dizer não para algumas coisas sem sofrer, né? Mesmo que isso para o professor dói muito, né? Mas a gente tem que dizer o não. Mas a gente também tem que dizer o sim para oferecer os recursos, oferecer as possibilidades, oferecer as ajudas, né? Amanda? Não, o que chamou atenção também hoje nessa questão hoje na escola é que a escola oferece alguns recursos como uma psicopedagoga, sabe? E parece que ela não tá ali acompanhando a questão do desenvolvimento das crianças junto, né? Mas o que aconteceu hoje que eu fiquei olhando assim, a professora só dizia assim, na hora do lanche, vai ser difícil, eles não vão passar de ano, estão no quarto ano. E sabe por quê, né? Tudo por causa da pandemia. É pandemia, isso aí. Isso é de se esperar. Ela começava a falar, né? Sabe, né? Eles não sabem, não lembram como usar o caderno. Porque, a pandemia faz isso. Tá, mas se a pandemia tá dando esse problema para ela, ela tem que achar uma solução. Então, porque vai atrapalhar a aula dela. Aí o que aconteceu? Ela explicou a forma de usar a folha e o menino igual usando a folha do lado virado. E aí ela disse assim, você vai pegar uma folha do caderno, passou o passo a passo ali do texto que ela queria, e na hora de arrancar a folha do caderno, ela, pelo amor de Deus, vocês vêm aqui que eu arranco a folha do caderno, senão vocês vêm assim, senão vocês vão rasgar toda a folha. Tipo, e aí tinha poucos momentos que ela dizia assim, ó, o turno da manhã conseguiu fazer textos maravilhosos. Aí ela dava um tempo e daqui a pouquinho, não que eu não diga que vocês também não consigam. Ela já não vão disse. conseguir. Ela já disse. Né? Aí tá. Aí daqui a pouco eu questionei a questão de como tava o Meet. Eu tava na plataforma. Ela falou, quase ninguém participa da plataforma. Aí eu fazendo minhas observações, olhando ali a questão da estrutura da sala,
A menina pergunta, prof, no texto tem que ter parágrafo? Ela, tipo, não olhou pra cara da menina e eu acho que ela esqueceu que eu tava ali. Ela disse assim, fulana, o que tu acha? Bem assim, uma criança de 4 anos ela falou isso. Aí ela olhou, aí ela pegou e acho que ela se ligou, ela disse, ah, mas claro, minha flor, tipo, foi o único elogio que eu vi. Ela não tinha, ela não dava elogios à turma, entendeu? E aí eu fiquei bem assim assustada porque eles não sabiam a questão do parágrafo, não sabiam usar a questão da folha, e daqui a pouquinho ela pegou, não lembro que ela começou a explicar o que era o parágrafo para eles. Ah, no primeiro parágrafo vocês vão fazer a introdução, no segundo o desenvolvimento e no último parágrafo, mais ou menos no final da história. Eu disse assim, peraí, só um pouquinho. Se uma turma não está lembrando como usar o caderno, eles vão saber o que é introdução, desenvolvimento e, sei lá, conclusão? Óbvio que não. Então, era assim, tinha que eu vi por cima textos que iam até o final da folha, textos de 3, 4 linhas, então, ou coisa que era uma frase, e eles entregavam. Aí eu fiquei, disse assim, já que ela deu todo o passo a passo, já que é algo para eles relembrarem e é uma atividade avaliativa, até mesmo antes da atividade avaliativa, ela deveria, sei lá, fazer uma construção de um texto em conjunto com eles, ela escrevendo no quadro, claro, e cada um dando a sua ideia sobre o tema, que aí ela ia poder mostrar né, ali o início, o meio e o fim do texto para eles, os parágrafos. E não, e aí eu fiquei assim, ó. Ela explica que tem que fazer as coisas, mas ela dá, vamos dizer assim, nomes técnicos para umas crianças de 4º ano que não vão saber o que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na verdade, né, semana passada eu silenciei uma atividade de uma reunião com supervisores. Eu estava esgotou a capacidade da sala, a gente estava com supervisores da região da CREA aqui, e eu soltei, mas foi natural. Uma coisa que eu acordei para minha vida é que eu vou ser muito sincero nas minhas respostas, né? Eu vou me dar esse luxo com os 40 anos. E uma supervisora disse, Felipe, mas os alunos estão vindo muito só para comer na escola. Eu parei e disse, que bom que eles estão vindo só para comer, pelo menos eles vão comer, né? Eu disse, essa é uma das funções da escola. E deu aquele silêncio, assim, porque eu soltei tão ao natural aquilo, porque também isso faz parte do processo educacional, tá? Faz parte do processo educacional. Às vezes, ele passar uma manhã inteira pintando, fazendo uma folhinha, ou sei lá, qualquer coisa, né? Às vezes a refeição do dia para ele foi muito mais prazerosa que a aula, e que bom que ele foi para a escola só para comer, eu disse para ela. Que bom. É uma das funções da escola. E eu coloquei, seguimos a reunião. Alguém com mais alguma dúvida sobre o aluno estar retornando para a sala? Então tá, então vamos adiante, né? Então, isso são coisas para a gente ficar refletindo, né? Na metodologia de ensino Montessori também, eu até marquei aqui para não esquecer de falar para vocês, o guia, o professor, ele faz uma gradação, né? O que é essa gradação? Ele vai aumentando o nível de dificuldade, né, das atividades. A torre, né, que a gente utiliza muito, a Pamela chamava de a torre cor-de-rosa, né? Ela tem níveis de gradação, então tu começa botando poucas peças, depois tu vai botando mais peças, para o aluno tentar equilibrar o mais alto possível ela, né? Tem várias funções, e quando ela deu o curso de extensão para nós ali, uma oficina, que era à noite, tudo ali, ela trabalhou muito esses recursos e foi explicando muito essa questão da gradação que tu dá, né? Que tu aumenta os níveis de dificuldade, né? Tem escolas montessorianas na Itália, por exemplo, que ensinam os alunos a andar de bicicleta, né? Que ensinam os alunos a fazer coisas básicas, né? Então, assim, é mais ou menos nessa ideia, né? Mas por quê, né? Que ele, na verdade, tenha cada vez mais capacidade, independência e autonomia, tá? Sim, os recursos, às vezes tu vai comprar os materiais montessorianos mesmo, as escolas são caros, mas a gente pode fazer práticas montessorianas, como a Pamela trouxe um exemplo ali para nós, tá? Que a gente pode fazer práticas Montessori dentro da sala de aula. É um trabalho magnífico, 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 né? Então, e exatamente, Pamela, né? Exatamente. Essa questão foram 2 anos que o aluno não teve contato com a escola, né?
e ficou desassistido. Então a gente tem que retomar essas coisas, né? Tem que ser retomadas, a gente também tem que estar se retomando e aprendendo, tá? Waldorf aqui eu já tinha trabalhado lá na outra aula, na primeira aula com vocês. Mas aí achei importante trazer, deixar aqui registrado para vocês, né? Quem não sabe ainda o que é antroposofia, fica um tema de casa aí para vocês procurarem no Google aí e ver o significado, e depois vocês me dizem no privado o que vocês acharam, né? A premissa, na verdade, assim, do Rudolf Steiner, né, é educação para a liberdade. A gente tem uma pessoa que se descobriu o Waldorf, que é a Francine Romão, né, que já se formou. Depois, principalmente, da visita na escola Aini, ela se configurou como Waldorf, né, e ainda bem que está seguindo com a filha nessa linha, com a Luna. Então, assim, ó, é uma educação para a liberdade, tá? O que tu fez hoje, Pamela, ali, é uma prática Waldorf, tá? Então, porque a formação Waldorf, ela é cara, tá, gente? E as pessoas são muito fechadas para compartilhar conhecimentos Waldorf. É caro, os tempos também que tu tem que ficar em imersão são caros, sempre ficar. É um público, os educadores Waldorf são muito fechados para passar o conhecimento assim, sem imersão, né? Mas a gente vai comendo nas beiradas e pegando essas práticas que a gente pode estar aplicando. Mas é muito fechado, tá? Muito mesmo, né? Então, é bem complicado de entrar assim, mas é maravilhoso. Porque assim, tá? Na metodologia de ensino, né, são colocados 3 aspectos relevantes, tá? Que é a questão do desenvolvimento corporal, não é o aprender a dançar, tá, gente? Também é, se preciso, mas é respeitar o teu corpo, conhecer teu corpo, né? Saber os seus limites, né? O pertencimento ao corpo, o pertencimento aos lugares. O anímico, né? Que é a questão toda que a gente, né? Que a gente vive no dia, com as nossas atitudes, com os nossos jeitos, com as nossas relações, e o espiritual também. O espiritual não no sentido de religião, mas o espiritual da busca do eu, principalmente. Me preocupar primeiro comigo. Primeiro eu tenho que estar bem comigo, tenho que estar bem no ambiente para fazer os outros ficarem bem, tá? E as fases de desenvolvimento, tá? São configuradas como septênios, tá? Um período de 7 anos. Então, são ciclos de 7 anos, tá? Então, assim, a cada 7 anos, tu troca um ciclo, tá? Então, assim, para desenvolver os aspectos, eu nos conto com um professor de classe, né? Que acompanha durante todo o ciclo, e além de aulas com outros professores, né? Para cobrir outras partes do currículo, né? Se trabalha matemática, química, física, né? Com certeza, Renata, eles estão retomando, Renata, eles estão retomando. Esses dias o Thiago Berto me mandou algumas coisas, eles estão retomando. Eu, assim, ó, enquanto Felipe Pessoa, eu vou, e com certeza eu aviso a galera aí para a gente lotar um carro e ir para lá. Eu quero voltar lá, eu tenho que voltar lá, é uma coisa minha, né? Eu quero muito voltar lá, então, assim, com certeza eu vou voltar. E com certeza eu vou avisar vocês que daí não é o professor Felipe que vai, é o Felipe vai avisar vocês, tá? Então, assim, é muito bacana, assim. E dentro desse currículo, né, é impregnada a questão das artes, dos trabalhos manuais, ludicidade, culinária e outros. Sim, os meninos fazem culinária, as meninas também, né? Fazem tricô, fazem tudo. Então, tu tem uma elite bem grande, tá? Procura as escolas Waldorf, por incrível que pareça. A nossa classe média, a nossa classe mais pobre não acredita que possa chegar lá. Então, a elite trabalha com as coisas mais simples, e sim, né? É incrível, assim, até o público da Aine lá é um público, assim, bem... E é bacana que a Aine, como a Renata colocou ali, o hotel deles está pronto, tá, Renata? Então, tu pode te hospedar no hotel deles, que tu já ajuda a instituição. É pertinho ali da cidade Aine, mas eles já estão com esse hotel pronto. Quando eu fiz a imersão com eles virtual ano passado, eles já estavam construindo o hotel, e parece que o hotel já está pronto. Então, é uma viagem assim, que se permitam, se deem de presente, tá?
juntem uma grana, vão juntando um pouquinho, vale muito a pena. Eu digo, naquela vez foi os R$ 140 mais bem pagos, né, o que eu paguei mais ainda. Então, assim, ó, é bem bacana. E pesquise o que é antroposofia para vocês verem, assim, né? Então, hoje eu fiquei realmente muito orgulhoso com o que a Pamela propôs para os seus alunos. Eles não vão esquecer essa aula, tá, Pamela? E te garanto que muitos vão sonhar com o que tu fez com eles hoje, tá? E aí tu dorme feliz pensando nisso, que tu modificou a realidade de alguns, tá? Dentro dessas linhas, eu trouxe outras para deixar à disposição de vocês aqui, para vocês entenderem, tá? O que está acontecendo de movimento de educação, porque vocês estão passando por um movimento de educação. Vocês podem não estar percebendo que mas vocês estão dentro desse momento. Vocês estão trabalhando numa nova linha de aprendizagem, que é o ensino híbrido. E eu vou dizer para vocês assim, em todos os lugares esse ensino veio para ficar. Ele já estava batendo a nossa porta há algum tempo. Gente, o ensino híbrido, no contexto que eu vou colocar aqui para vocês assim, tá? Não é o EAD que a gente sabe, a gente tem resistência com isso e cada um tem os seus porquês quanto a isso. Eu tenho as minhas razões, vocês têm, a gente tem, né? Mas o ensino híbrido, assim, ele veio para ficar, tá? O que acontece, tá? Ele traz uma ideia que o professor, na prática presencial, ele possa, por exemplo, na educação básica, usar o celular para complementar ou para agregar. Você sabe, até pouco tempo atrás, na sala de aula, tinha um cartazinho com uma lei que proibia o uso do celular em sala de aula. Vocês sabem disso, né? O que o ensino híbrido está dizendo? Olha só, se o professor tem uma aula planejada, estruturada, ele vai poder usar o recurso digital em sala de aula, porque ele vai estar monitorando esse processo. Daqui a pouco tem um que escapa ali, né, no WhatsApp, no Face, quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem não de vocês ou de mim, na sala de aula lá, mexeu nas redes durante a aula, né? Mas cabe a gente, quando trabalhar com essa proposta, trabalhar essa questão do aluno como protagonista, dizer para ele, olha só, eu estou te possibilitando a ferramenta, nós vamos usar, mas eu também quero um comprometimento seu, né? Então, o ensino híbrido é uma modalidade que está vindo, né? Essa demanda metodológica atende algumas coisas, tá? Pena que no público ainda falta muito investimento para ter esse acesso, mas ele pode resolver algumas coisas, tá, gente? Como a questão até de alunos com atestado, de alunos que não possam se locomover, por exemplo, sozinhos, que é o caso da Priscila. O ensino híbrido para nós é muito bom com a Priscila, eu não preciso tirá-la todos os dias de casa, né? Então, assim, tem os seus benefícios se bem trabalhado. Muito prematuro ainda, muito cru a nível de Brasil. Então, assim, mas vocês que estão imersos nessa modalidade, assim, é uma modalidade que veio e está aí e vai ficar, né? Então, cabe a gente aprimorar. O professor presencial, ninguém vai tirar, tá, gente? Ninguém vai conseguir fazer isso. Principalmente agora, depois da pandemia, o pessoal viu, né? Pelo contrário, o Estado contratou 4.000 professores agora, mais 4.000, né? Então, não, isso ninguém vai tirar, não tem como. Alguém tinha aberto o microfone? Eu tinha ouvido. Tá? Então, essa é a ideia, tá? Que vocês entendam isso como uma metodologia e eu tenho que apresentar para vocês aqui, é uma situação que tá por aí, tá? Diferente do ensino remoto, que aí eu nem vou abrir discussão, que eu vou passar a noite malhando. Por exemplo, o aluno ir retirar material na escola, não sei nem como é que foi feito, não corrigi, não dei feedback para o meu aluno, não sei se foi o pai, se foi a mãe, se foi o vizinho que fez essa atividade. Isso foi tapafuro, nem tapafuro. Então, isso é uma coisa assim que não, para mim não tem explicação. Então, deixasse os alunos sem nada por enquanto, né? Fornecesse alimentação para os alunos e livros para leitura. Era a melhor coisa que era para ter feito isso. Metodologias ativas, tá? Metodologia ativa não é linkada a recursos tecnológicos somente, tá? A metodologia ativa é uma metodologia que eu uso para fazer o meu aluno ser ativo no processo, tá? Então, assim, ó, na metodologia ativa, o meu aluno tem que experienciar, ele tem que ter a experiência, tá? Então, assim, eu tenho que proporcionar envolvimento dos meus alunos, tá?
Não preciso ter recurso tecnológico digital para ter uma metodologia ativa. Não preciso, tá? A metodologia ativa diz que, né, os alunos são estimulados a participar do processo mais direto. Eles são responsáveis, né? Dentro das metodologias ativas, por exemplo, está a aula invertida, né? A aula invertida, por exemplo, assim, né? Ela é uma metodologia ativa, né? E mais do que nunca, vocês, enquanto educadores, pedagogos, educadores sociais, enfim, vocês têm que, às vezes, fazer com que o aluno assuma a meia-culpa dele. Ei, metade do teu aprendizado é responsabilidade sua. E a metodologia ativa faz isso, trazer o aluno para dentro disso, tá? Agora, né? Quando eu não faço isso aqui com o aluno, em dizer, olha, eu estou te propondo, eu estou te trazendo para o meio, 50% é teu, tá? A metodologia ativa é essa demanda que surge, porque vocês sabem que a gente tem um bom tempo que o aluno como receptor, né? Bom retorno, Lidiane, que tu tá no trânsito. Então, assim, ó, ela tá te dizendo, ei, vem participar do processo porque tu tem que aprender junto comigo. Tá? A metodologia ativa é isso, tá? E ela, principalmente, proporciona experiências, né, para o aluno, tá? Ela proporciona que o aluno experiencie essas atividades. Então, assim, entre os métodos mais utilizados, tá? Aprendizado baseado em games, a gamificação, né? O ensino por pares, né? Que a gente tenta, principalmente na pandemia, fazer, mas é bem complicado, mas o ensino por pares é uma metodologia ativa. O design thinking, que até eu trago depois do final para vocês o que é. E a sala de aula invertida que eu falei para vocês. Isso é metodologia ativa. Não vai vocês pensar que a metodologia ativa, o Felipe está falando só em software e recursos tecnológicos. Não, é longe disso. Posso usar a gamificação. E posso fazer a gamificação sem computador e sem celular, que é o que a Esther, a nossa colega, faz. Ela faz a gamificação física. Então, assim, ó, se atentem mais para esse conceito, que metodologia ativa é interessante da gente explorar, tá? Metodologia baseada em projetos. Trouxe aqui para vocês terem neste material também. A gente já trabalhou no ano passado, no semestre passado, desculpe, né? Que na verdade, assim, ela realmente é uma atividade 100% prática, tá? A gente não explica todos os detalhes da atividade. O aluno, ele é convidado, ele é trazido para dentro, né? Foi o desenvolvimento do projeto que a gente fez semestre passado. E o mais importante, quem participou do projeto, por exemplo, DPI, no semestre passado, ele viu que é difícil. É difícil trabalhar em grupo, é difícil fazer acontecer uma ação e é difícil fechar todas as ideias, né? Então, é bom a gente, né, pensar sempre que eu posso trabalhar muito bem, tá? Então, assim, isso é bem, bem interessante, tá? Então, é um método sistemático, né, de ensino-aprendizagem, né? Ele sempre surge da questão de um problema, né? Depois a hipótese para isso, o porquê que eu acho que esse problema pode acontecer, as estratégias que eu vou traçar para resolver esse problema, tá? O plano, né, e a execução do plano. O estágio de vocês, que vocês fazem, é uma metodologia baseada em projetos, tá? Pegando, por exemplo, a Amanda observou lá a turma dela. Tá, ok. Ela detectou o problema, está detectando o problema. Então, ela tem algumas hipóteses que pode estar acontecendo, né? Falta de envolvimento da professora, família ausente mesmo, ela está criando as hipóteses. Mas agora ela vai criar estratégias também para tentar, mas isso vai ter que ser feito com um plano. E depois ela vai aplicar o estágio dela. Enxergue a metodologia baseada em projetos como, né, o estágio que vocês fazem, o estágio obrigatório, tá? Então, não é fácil ser professor, gente. Não é fácil, não. Mas é bom, a gente aprende muito. A gente aprende bastante. Aqui eu não vou parar com vocês, tá? Que é mais utilizado, assim, para cursos de extensão e tudo. Mas, por exemplo, assim, na verdade, quando a gente está trabalhando com aula síncrona, tá? Que a gente está aqui agora. E aula assíncrona, que são aulas gravadas ou atividades que eu deixo, né? Para os alunos fazerem. Mas é um modelo, é um método que a gente está usando, assim, o learning trabalha nessa linha, tá?
E as atividades assíncronas podem ser, né, fóruns, e-mails, por exemplo, o nosso TDA é assíncrono e a nossa aula é síncrona, tá? Ah, mas eu não consegui assistir a aula, vou assistir a gravação depois. Mas está se enquadrado como síncrono, porque tem a possibilidade de participar da aula, tá? O Steam, tá? Que a gente usa muito pouco, tá? Então, mas é uma demanda metodológica, assim, que trabalha muito com, por exemplo, quando tu tem grupo de jovens nas igrejas, quando tu vai formar equipes, por exemplo, para trabalhar em outros segmentos, né? Então, ele, na verdade, é uma metodologia baseada, assim, para te preparar alguém para tal função, tá? Então, se utiliza muito disso, né? Então, o Steam, na verdade, assim, é um conjunto de projetos, mas que eu tenho uma finalidade específica, tá? Por exemplo, quando é que eu uso o Steam, tá? Por exemplo, se a Pamela, lá na turma dela, vai ensinar a fazer um bolo, ela pode usar o Steam, porque ela vai preparar esses alunos a seguir a receita, tem que seguir a receita tal e qual certinha. Se fugir daquela receita, não vai sair o bolo, né? Que eu desejo que saia. Então, o Steam é como se fosse seguir uma receita de bolo por uma finalidade específica. Não é uma metodologia tradicional, pelo contrário, mas tem um guia que tu não vai poder fugir daquilo, tá? Então, o Steam, gamificação, tá? Que é trabalhar com a questão dos jogos, da interação, por exemplo, conceito de gamificação, né? Beleza, depois me conta o resultado, tu vai fazer a gelatina. Gamificação, tá? Os jogos, quem não trabalhou com jogos ainda vai experimentar trabalhar, o aluno aprende muito mais com jogos, tá? Mas eu tenho que ter os objetivos bem definidos, tá? Então, assim, é a utilização de jogos, mas é problematizar, é materializar essas funções, né? Então, na verdade, Pamela, um termo bem chique para quando a gente não tem uma metodologia que a gente diz, a gente é mosaico, tá? Eu uso um mosaico de metodologias, que é o ideal, tá, gente? Que é o ideal. Tu pode gostar de um método, mas a sala de aula invertida, tá? A sala de aula invertida, tá? Ela tem dois extremos. Quando a gente propõe atividade sem passar o conteúdo, eu já fiz várias vezes com vocês e o pessoal, qual é a primeira reação? Xingar o professor. Vocês vão ser xingados, sem problema nenhum. Já saiba que o resultado, o primeiro resultado que vocês vão ter com sala de aula invertida é ser bem xingado. Por exemplo, tu vai dar uma atividade lá sobre um conteúdo que tu não trabalhou ainda, e tu pede atividade daquele conteúdo. Claro, o cara vai ter que ir lá buscar o que é para depois fazer a atividade. Então, o resultado certo da sala de aula invertida para vocês, que eu digo, vocês vão ser bem xingados, sem problema, tá? Então, é uma inversão de lógica. Primeiro o aluno faz, né? O aluno busca, né? Alguém abriu o microfone? O aluno busca, né? O aluno busca, ele vai buscar os conceitos, vai buscar, e depois, junto com a turma, depois que ele fez a atividade, a gente socializa na turma. Aí sim que o professor vai trazer o conteúdo, tá? Então, assim, é muito bacana, porque assim, tu vai, por exemplo, qual é a ideia sempre de trabalhar com aula invertida? Trabalhar em duplas ou trios e tudo mais, e aí o aluno vai descobrir junto, né? E aí, depois tu complementa esse assunto, depois tu vai trazer ele para a sala de aula, que é o principal, né? A gente não tem muito tempo para fazer isso, né? A gente não tem muito tempo para estar fazendo e propondo, porque a característica, por exemplo, do grupo de pedagogia que eu tenho, a maioria são trabalhadores, né? Então, eu não posso me dar muito ao luxo, né, de estar propondo muita sala de aula invertida pela questão do tempo de vocês, né? Mas a sala de aula dá para fazer muito isso. Dá para fazer muito, 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 tá? Então, e outra, né? Sala de aula invertida, foco principal no aluno. É o aluno que é o protagonista e tudo mais, isso é bacana. Mas é dar uma atividade de um conteúdo que tu só iniciou, tu só deu uma introdução, tu só falou um pouco, e tu dá atividade baseada naquele conteúdo. Então, assim, tá? Mas é um resultado que eu digo certo para vocês vão ser xingados. A sala divertida tem isso aí, tá? E o design thinking, tá? É muito interessante quem puder ler sobre, tá? Ela auxilia, principalmente quando tu quer fazer uma explosão de ideias na sala de aula, tá?
E é totalmente, né? Ele parte da empatia para a geração de soluções, tá? Então, na verdade, tu traz um problema para a sala de aula, coloca o problema no quadro, um problema real de preferência, e tu começa a fazer uma explosão de soluções dos seus alunos, tá? Como é que eu posso resolver isso? O que que a gente pode fazer? E aí é muito bacana trabalhar. Tu pode fazer design thinking para ti, né? Tu pode colocar o problema que tu tem para resolver e fazer uma explosão de ideias ali, as possíveis soluções para aquele problema. Então isso é muito bom de trabalhar em sala de aula, tá? Muito bom mesmo, tá? Então assim, o processo o que que é? Trazer um caráter bem empático para o problema, para a situação, e se fosse com você, né? Define esse problema, idealiza ele, e aí tu faz uma prototipação. O que que é essa prototipação? É transformar a solução desse problema, aplicar a solução desse problema para ter uma validação. Mas, em resumo, assim, para nós, o que que ele é, né? Traz um problema, discute a solução com a turma e aplica, tá? Então, design thinking, quando a gente ouve essa expressão, meu Deus, não, mas é uma atividade totalmente empática, né? Por exemplo, mas a Ângela não está assistindo a aula, Felipe. Aí eu falo para a Pamela que me perguntou. Não aconteceu, tá, gente? É só um exemplo. Não vai se, não posso pegar depois, tá? E aí eu falo para a Pamela, tá, mas tu sabe o que está acontecendo com a Ângela? Tu falou com ela? Tu procurou investigar o que acontece com a Ângela? Não. Então, não vamos mais discutir sobre. Agora vamos ver soluções, ou por que que a Ângela não está participando. Então, isso é interessante de a gente trabalhar em sala, tá? Aqui eu deixei para você, se quiser imprimir, tá? Para deixar colado, né? O que é muito importante é conhecer características, potencialidades, né? As necessidades e procedimentos de cada metodologia ou método, tá? Para estabelecer uma interface com vocês, tá? Vocês não tem que é aquilo que eu digo, aquela atividade ali foi tão difícil a gente escolher uma metodologia, um método, que é difícil mesmo, mas eu queria que vocês conhecessem, que vocês lessem, que vocês explorassem, né? Ou daqui um pouco o que não desce, tá? Olha só para vocês já ir pensando, tá? O que vai ser a P1 de vocês? Vocês vão escolher uma das metodologias, pode ser a mesma que vocês já escolheram naquele fórum lá. Vou pegar um exemplo, tá? Vamos supor que a Pamela vai fazer sobre Waldorf, tá? Então a Pamela vai pegar uma fotinho lá do Rudolf, do Steiner, né? Vai colocar os dados biográficos dele. Os dados da vida dele. Nasceu, onde nasceu, quando nasceu, morreu, tudo vai colocar. Vai colocar um pequeno textinho, uma contextualização histórica de quando surgiu, pode usar esse material aqui como referência. As características da Waldorf, né? As contribuições do aprendizado, né? E aqui está em grupo, tá? Mas é uma opção que a gente já fez para grupo, mas ela pode ser individual, tá? Porque aquela proposta foi individual. Então, o que que vocês vão fazer? Em uma folha, vocês vão criar um card dessa metodologia. Pode ser no Canva, pode ser no PowerPoint, pode ser no Word, mas um card bem bonito. Como se fosse um cartaz de apresentação daquela metodologia, tá? Contendo ali a foto, contextualizar um pouquinho onde é que nasceu, as características e que contribuições pode trazer para o aprendizado do meu aluno, né? Em item 5.1, 5.2 e 6, não precisa. As referências precisa colocar de onde é que vocês tiraram as informações, tá? Então, é um card, enfim, chamem como vocês quiserem, um infográfico, alguma coisa assim. Isso vai ser a P1 de vocês. Eu ainda vou colocar ali a data certinho, ela vai estar disponível depois do dia 11 de setembro para fazer. Oi, André. No caso, a gente vai fazer um resumo sobre essa metodologia que a gente vai escolher ali, junto, isso. E vamos incluir quem foi o idealizador, ali no caso, né, que é o teórico, quem for, uma folha que fique uma imagem chamativa, no caso, como vai ser o card ali, algo que chame atenção para a gente apresentar essa metodologia que a gente escolheu. Isso? Perfeito. Entendi. Eu achei que era duas, quando você começou a falar, eu fiquei achando uma ali, outra lá, depois outra lá, e o card. Não, é tudo num só. Tudo num só, tá?
Ótimo, Renata. Acho que é em forma de um cartaz, isso. Seria. Perfeito, Lidiane, perfeito, perfeito, A tá? Renata Sor botou. Ah, não, que a Lid botou ali, fazer em forma de cartaz. Eu tinha visto a Lid. Mas assim, tá? É um. Foi eu que botei. Ah, tá. Ah, eu vi errado, li errado. Tá. Gente, aqui, ó, no último slide aqui tem as referências aqui com alguns linkzinhos, alguma coisa para vocês aqui, os links de onde a gente, né, buscou tudo. Mas eu vou colocar certinho tudo para vocês ali, como é que é, mas só para vocês ir pensando. Mas aí a AP1 vai ser isso, tá? Então vai ser um card, Mas um cartaz. descanse no feriado. Não é o feriado, eu não vou nem chegar perto do celular, senão eu vou arrumar uma separação. Então, tô bem avisado. Então, Eu tô assim, nessas também, sabe? Aí nem casam. não, tá certo. Né, a gente tem que ter o tempo. Então, assim, só para vocês ir pensando já, quem quiser ir construindo, mas vai ter essa linha. Eu achei melhor fazer isso na P1, gente, usar também já o que a gente discutiu da disciplina, eu e a Rose Ranzolin, porque assim, ó, a gente tem que ter também esse momento para construir isso, sabe? E daqui a um pouco, quando tu vai construir, tu vai buscar elementos legais ali, porque tu vai querer apresentar uma coisa legal para seus colegas. Hoje mesmo, por exemplo, eu não vivo sem o Canva, depois que a Renata me apresentou o Canva, né? Canva é vida. No Canva dá para fazer muita coisa legal, né? Então, mas só para vocês já irem pensando nessa P1 e tudo mais, como é que vai ser, e para aliviar também o coração que não vai ser prova, vai ser, eu vou usar um recurso de metodologia ativa com vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Marielle, tu continua me olhando, Marielle? Olha, Marielle. Coisa triste. Vou assistir as aulas de olhos fechados. Não, mas assim, eu fico sem jeito com esse olhar. Tá? Gente, então assim, tá? A ideia aqui é que vocês não decorem as metodologias, os métodos, nem nada, mas que vocês saibam que existe, que vocês tenham esse conhecimento que existe tipos de metodologia que nos amparam, nos abrigam, enfim, que eu não tenho que usar uma específica, eu posso gostar de uma mais que a outra, com certeza posso, como eu já coloquei para vocês, né? Que vocês também vocês viram que tem uma atividade aberta até o dia 7 para vocês produzirem uma atividade, não é plano de aula, não é nada. Se quiser olhar, já tem 3 colegas que colocaram, eu já dei o feedback lá para esses colegas lá na aula, tá? Então, para vocês fazerem este exercício, e que a P1 vai ser um card que vocês vão construir bem bacana, usando um recurso lúdico, usando o que vocês quiserem, né? Para também a gente fazer esse movimento e usar isso, tá? Semana que vem não temos aula, né, gente? Dia 7, feriado nacional, não tem. Quem tem aula na segunda, não sei se vocês têm em outras disciplinas, outras categorias, não é feriado na UBRA, então quem tem algum Meet, alguma coisa na segunda é aula normal, né? Então só na terça-feira que é feriado. Eu vou estar colocando, tá, amanhã um aviso lá no grupo do ENAD, para a nossa primeira reunião com o diretor e mais uma solicitação que eu tenho para vocês fazerem o cadastro. A gente vai fazer 4 eventos do ENAD para organizar vocês, para orientar, e também vamos fazer um simulado, tá? Então, a gente passou essa semana organizando, ajustando e fazendo para vocês serem bem acolhidos, né, neste processo. Oi, Amanda, pode falar? Ô, prof, não, é só essa questão do ENAD, foi bom o senhor falar. Essa questão, qual seria o horário? Seria dia 14 mesmo de novembro? Tá 14 de novembro. 14 de novembro, sábado à tarde. Tá. Tá? Seria sábado à tarde. Sábado à tarde. Uhum. Tá, não, é porque como é um dia que eu trabalho, que eu já fiz o meu calendário, não é só para mim saber, porque aí eu preciso trocar. A que hora tu pega lá? Eu pego às 6h30. Ah, mas eu não sei que hora tu E sai aí, de Guaíba. como eu pego o ônibus eu pego umas 5h05 ali. Tá, mas não sei não, cara, se não dá tempo, porque a prova geralmente, se começar que nem os outros anos, começou a 1, então... Mas se tu conseguir trocar, é melhor, né?
E aí, principalmente, que lá eles estão fazendo campanha de que não tiver atrasos ou faltas, se eu não me engano, é 100 ou 150 reais a mais. E eu preciso do dinheiro. Então, melhor trocar. Melhor, já faz Sora, aí eu só queria dar um recado. Pode rapidinho, dar, se pode puder. Eu Claro. sei que esse grupo aqui, a gente tem formandas. O pessoal da comissão ali, a gente colocou, se não me engano, a Dani ou a Pamela, colocou no grupo dos formandos para responder o questionário. Gente, por favor, mesmo que não queira ou que não possa participar da formatura presencial, por favor, respondam ali para nós o formulário, tá? É muito importante para a gente poder fazer essa análise, porque tem as questões ali no formulário, tá? É muito importante mesmo. Principalmente quem quer participar da formatura, tem ali uma pergunta referente às suas dúvidas, tá? Porque essa semana a gente vai ter a reunião com a produtora. E aí, então, para a gente levar todos os questionamentos e aí dar uma charada também nas questões de valores, nas questões do pacote, tá? Vai ser muito importante. Se não me engano, é na quinta-feira a nossa reunião, tá? Participem, preencham o formulário e tudo, porque é bem importante a participação de vocês, tá? Gente, então, da minha parte hoje era isso. Foi um prazer tê-los aqui. Gostei que uns chegaram do trabalho, chegaram direto para a aula. É isso mesmo que a gente tem que fazer, tá? Chegou atrasado, entra na aula. É importante entrar na aula, tá? Oi, Tamires. Ô, Sônia, não tem nada a ver com a aula, tá? É com o estágio. É que eu postei lá agora e eu botei a data do dia 23/7, mas é dia 23/8, tá, Sônia? Tá. Se tu começasse no dia 23/7, eu disse, olha que poder. Aí é só